Olá, pessoal! Neste vídeo, trataremos sobre as ações automáticas e como você pode criar algumas para automatizar o seu processo operacional um pouco mais. Vale lembrar que a abordagem que nós temos nesse vídeo será um pouco mais superficial para todo mundo conseguir fazer a configuração de uma maneira geral e que mais para frente a gente pretende liberar alguns vídeos mais específicos, como por exemplo, a verificação de registros, de estoque e mais alguns. Antes de começar, o ideal é que vocês já tenham o fluxo operacional desenhado e em mente, porque isso torna o processo de criação muito mais fácil, com uma perspectiva mais ampla. A criação é muito mais fácil quando você já tem o processo todo desenhado e somente precisa inserir as alterações ou as adaptações necessárias para atender ao fluxo já definido. Acesse o menu de pedidos, a parte de ações automáticas. Nessa página, é possível criarem e ou adaptarem uma série de ações automáticas, então vamos lá na parte de pedidos e depois em ações automáticas. Então, como funcionam as ações automáticas em específico? Do lado esquerdo, você tem o evento ou os eventos que podem ser uma ou mais condições, funcionando como uma espécie de gatilho. Então, quando todas elas forem atendidas, serão executadas uma ou mais tarefas determinadas no canto direito. Um pouco mais à direita, temos a parte de ações nas quais a gente utiliza basicamente a ativação e inativação, duplicar e exclusão de registros. Como exemplo, vamos começar pela parte de cancelamento, sendo que ela geralmente não vem criada. A Base Linker parte de um pressuposto que você determina qual é a melhor regra para o seu fluxo. Clicando sobre o botão Adicionar ação automática, você pode criar uma ação, selecionando o grupo, por exemplo, o de pedidos cancelados, que já existia nessa conta. Suponhamos que, por exemplo, o pedido foi cancelado lá no Marketplace. Então, o que eu posso fazer? Geralmente, indicamos que você cancele a sua fatura se você gerou uma nota fiscal pela Base Linker. O ideal é cancelar essa fatura o quanto antes, para não haver cobrança pela Receita Federal. Tem alguns casos em que haverá cobrança por prazo excedido, mas isso é determinado pela Receita Federal, e não pela Base Linker em si. Além disso, a alteração de status para cancelado, para a apresentação que o pedido foi efetivamente cancelado. Então, quando eu salvar, ele grava o registro. Outra situação possível é uma na qual o status do pacote, também chamado de envio, que foi criado aqui na Base Linker, ser marcado como cancelado. Também temos o status não entregue no pacote, representando a recusa na entrega ou algumas outras situações que o Marketplace pode sinalizar para a gente. Então, adicionamos o status nesse mesmo cenário. Nas tarefas, pode determinar o cancelamento da fatura, que geralmente adicionamos por padrão, além da alteração de status do pedido para cancelado. Vale lembrar que nós temos algumas especificações aqui no lado das tarefas executadas. A primeira é parar após a falha. Ou seja, se o processo falhar com algum registro, desconsideraremos este e seguiremos com o próximo, se houver algum. Então, se eu quiser parar depois de uma falha, o processamento para e segue com o próximo registro sob influência dessa ação automática. Ainda no cenário de haver falha, você pode escolher uma ação, por exemplo, um evento pessoal que vocês tenham já definido.
Portanto, é possível montar um fluxo bem diferenciado, bem específico para a necessidade de vocês e deixar uma operação quase automática. E muitas vezes chega próximo à automação completa. Então você foca principalmente na parte física da sua operação. A ação foi salva sem grupo, mas quando editamos para incluir o grupo e salvar novamente, ela é realocada. Se eu clicar em duplicar, ele simplesmente duplica. Cancelando aqui, o registro continua sem alteração, e se eu quiser excluir, é só clicar no X. Como eu tinha duplicado 2 vezes, excluí 2 vezes. Vocês também têm a questão de eventos pessoais, onde vocês podem criar eventos pessoais para relacionar. Por exemplo, temos aqui um evento de imprimir etiqueta. Então, se definirmos a condição imprimir etiqueta, que está contida no agrupamento de eventos pessoais, também configurando a tarefa de imprimir documento e selecionando a opção etiquetas mais recentes, para então determinar em qual impressora a impressão ocorrerá. Mais uma vez, não informei nenhum grupo, e esse é um exemplo para demonstrar quando acessar a lista de pedidos e selecionar um ou mais registros. E se clicar no botão Imprimir etiqueta dentro de eventos pessoais, o arquivo será enviado para impressão, caso estiver disponível. Por exemplo, se você já enviou o seu pedido, esta ação resultará em falha devido ao Marketplace não permitir reimpressão de etiqueta. O arquivo não estará disponível e, por isso, há falha no processo. Acessando a aba Grupos de Ações, você também pode criar ou alterar seus registros como quiser para deixar o seu processo mais claro. Então, se você pretende dividir o seu processo em faturamento, processamento de pedidos composto pela coleta dos produtos, a preparação dos pacotes, a finalização se o pedido foi entregue, se o pedido foi cancelado pelo Marketplace ou pelo cliente e devolução, assim como fizemos na etapa anterior, atribuir um grupo. Por exemplo, atribuirei a impressão de etiqueta ao grupo Processamento Pedidos. Então, a ação aparece aqui em Processamento Pedidos. Quando eu clicar no botão Imprimir etiqueta de acordo com essa última linha aqui, serão impressas as etiquetas de acordo com a seleção de pedidos feita. Há uma gama quase infinita de possibilidades para adaptar a BaseLinker ao fluxo de vocês, e se precisarem de qualquer apoio, podem nos enviar uma mensagem através da página de ajuda e contato. E por hoje é só. Até a próxima!